Prezados irmãos e amigos, eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. Iniciei esse estudo do Apocalipse, o livro do Apocalipse, para elucidar a mente de vocês o mais que puder. Hoje nós vamos estudar o capítulo último do livro, o capítulo 22. Nos versículos de 1 a 5, que eu vou ler na palavra de Deus, na Bíblia. Vou começar. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldições contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Esses são os versículos lidos no capítulo 22, de 1 a 5. Capítulo 22 do livro de Apocalipse, o último livro, o rio e a árvore da vida. Vamos começar lendo no livro a explicação daqueles versículos lidos anteriormente. João descreveu a cidade em toda a sua glória exterior, usando expressões terrestres como símbolos, porque ele não conseguiria descrever o indescritível. João não consegue descrever exatamente como a cidade é. E nós não podemos avaliar a maravilhosa realidade da glória que ele viu. O apóstolo Paulo também foi privilegiado com o arrebatamento até o terceiro céu. Foi absolutamente incapaz de descrever o que ouviu e o que deve ter visto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo conta que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso foi o que Paulo nos disse. João, porém, inicia o último capítulo do grandioso livro da Revelação, descrevendo o interior da cidade santa. A primeira coisa que o anjo lhe mostra é um rio cristalino que saía do trono de Deus e do seu Filho. Entre parênteses, a palavra rio é sempre símbolo de vida. E esse rio da Nova Jerusalém é uma afirmação de que a morte foi afastada dos homens para sempre. Como o rio sai do trono de Deus
e Ele é a fonte da vida, não haverá mais mal, nem destruição, nem castigo, mas a vida reinará para sempre. O rio que corre na cidade já foi citado profeticamente por Ezequiel, Salmos e Joel. E no livro segundo de Enoque há uma descrição do rio do paraíso, aquele que aparece no Éden. Gênesis 2, versículo 10. No terceiro céu, que flui desde as raízes da árvore da vida, dividido em 4 correntes. Uma de mel, outra de leite, outra de vinho e a quarta de azeite. No rio do Apocalipse também está a árvore da vida. Em ambas as margens, o que nos dá a entender que são várias, que dão uma fruta diferente para cada mês do ano e cujas folhas têm propriedades de cura espiritual, sem dúvida. Há várias interpretações sobre esse rio, claro como cristal. Uns dizem que ele é o próprio Deus, que é a fonte da água da vida. Outros que é o Espírito Santo. Outros ainda afirmam que é Cristo. Jesus afirma em João, capítulo 7, versículo 37, o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fecha parênteses aí também. O que nos dá a entender o pensamento de que ele é o rio que descedenta. Logo em seguida, no mesmo capítulo, versículo 38, afirma outra vez: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fecha parênteses. E no versículo 39, porém, João acrescenta o seguinte: isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. É o que João diz. A árvore da vida dará frutos de mês em mês. E isso não é muito fácil de perceber. Uma árvore que dá frutos todos os meses do ano, um para cada mês, deve ser uma representação simbólica, mais uma vez, para o Espírito Santo e os frutos que somente Ele pode distribuir, segundo Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Havia uma árvore da vida no Éden. Gênesis 2, versículo 9. Mas o pecado entrou na vida do homem através da tentação satânica e o acesso a ela foi proibido. Em seu estado pecaminoso, o homem poderia comer do seu fruto, viveria para sempre e a redenção estaria fora da cogitação. A vida eterna veio através do sacrifício de Cristo na cruz para o homem pecador e mortal. Ele trouxe a salvação, a conciliação do homem com Deus e venceu a morte,
morrendo em nosso lugar. A imortalidade só será alcançada através da fé nesse sacrifício, aceitando o Cristo como Salvador e Messias prometido. A árvore da vida do Apocalipse é diferente. Ela não passará pelo ciclo normal das árvores comuns que conhecemos, como fertilização, crescimento do fruto e colheita, pois o seu fruto será mensal. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, a ênfase sobre a função principal da árvore era que ela dava frutos para alimentos. João enfatiza o poder curativo das suas folhas, o que pode significar que ainda existirão povos que sofrerão dores, doenças e morte. Mas não é isso que o apóstolo quer dizer. Ele nos dá uma visão clara do que foi a vida dos homens na terra e o que será na Jerusalém celestial. Lá, tudo que os afligiu sempre desaparecerá. Ele nos dá essa visão clara do que foi a vida nessa terra também e o que será na Jerusalém eterna. Eles encontrarão alívio de tudo que sofriam no corpo, na alma e no espírito. A árvore não da vida está no lugar acessível a todos e não é mais proibida. Ao contrário, judeus e gentios, todos os povos poderão acercar-se e dela alimentar-se. Isso nos leva de volta ao pensamento de que essa árvore é o Espírito, pois os seus frutos são os dons que ele distribui. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os dons do Espírito. E eles são distribuídos para cada etapa da vida do homem, desde a infância até a velhice. É uma visão muito especial do significado dessa maravilhosa árvore. Continuando a sua descrição, João fala-nos que na cidade não haverá maldição. Percebemos que o autor faz-nos ver o contraste que existe entre a vida que sempre tivemos e a que poderemos ter. A luta por uma vida de pureza na terra, que nunca podemos alcançar, cessará. Nada mais nos afastará de uma vida santa, pura, bendita, porque veremos o rosto do próprio Deus e a presença dele os conduzirá à adoração perfeita e à perfeita consagração. O pecado não estará mais entre os homens e o seu Criador. Nunca mais se ouvirá o grito desesperado de Davi, do seu Salmo 51, versículo 1. Entre aspas, tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Fecha aspas. Tudo foi apagado na cruz do Calvário. E aquele que aceitou o sacrifício do Cordeiro pode entrar no gozo do Pai
e o servir. O homem passou todo o tempo que viveu na terra, depois de expulso do paraíso, sentindo saudade da presença do Pai, e finalmente lá, na Jerusalém Celeste, no novo paraíso, verá de novo a Deus. No Velho Testamento, Deus revelava-se através da palavra profética, dos sonhos, dos anjos e de teofanias. Segundo segundo Êxodo, capítulo 18 e 20, versículo 33, versículos 18 e 20, quando Moisés pediu, entre aspas, rogo-te que me mostres a tua glória, fecha aspas. O Senhor respondeu, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver, fecha aspas. Só Cristo, encarnando-se, apareceu aos homens em várias ocasiões. Nunca o Deus Pai, e na Cidade Santa o verão face a face. E o seu nome marcará as suas testas, o que demonstra que Deus os possuirá de uma maneira absoluta. Mas o povo reinará para sempre, iluminado pela luz do Deus vivo. E como irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai, os homens terão parte na realeza do Filho. E aqui termina esses versículos lidos na Palavra de Deus, a explicação deles. Realmente é muito lindo tudo isso e maravilhoso. Nós sentimos muito que muita gente não conheça isso, nem a glória de ver um Deus como o nosso, face a face. Ainda há muito tempo de vocês se arrependerem para aproveitarem essa maravilha. E isso eu rogo a Deus que faça com todos os que puderem aceitar Jesus como Salvador. Amém.